Estejamos todos prontos e preparados para recebermos as bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando o vídeo número 4 do nosso estudo As Bênçãos de Deus Não Erram o Endereço. E nós estamos nos baseando em Salmo 23, versículo 5. Vimos na reflexão anterior que Samuel, fazendo passar todos os filhos de Jessé e não tendo escolhido nenhum, descobre que está faltando um dos filhos e manda, portanto, buscar a Davi lá no campo. Quando Davi chega ali naquela reunião familiar, a primeira coisa que ele observa é que ele se depara com os seus inimigos, todos reunidos ali, como que aguardando a sua chegada. Quando Davi chega, ele olha ao seu derredor e observa, em primeiro lugar, a presença de seus irmãos, a presença de seus pais. Ele vê a mesa do banquete que está preparada e ele vê também a Samuel, que está ali aguardando a sua chegada. Davi, ao chegar então, ele se dirige para o centro do recinto, se locomovendo em direção a Samuel, e registra 1 Samuel capítulo 16, verso 11, na parte C do versículo, que Deus diz para Samuel: levanta-te, é esse aí, ungiu. E Samuel escuta a voz de Deus, levanta e unge a Davi. Nós temos isso no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 13, onde nós lemos: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Amados, veja que a Bíblia faz questão de revelar e de salientar que Samuel procedeu à unção de Davi no meio, na presença, tendo como plateia toda a sua família. Meus amados, em todo aquele contexto, ninguém se lembrou de Davi. Ninguém se lembrou de Davi, meus amados. Eles foram obrigados a fazê-lo. Mas Deus jamais se esquecera dele. Num ambiente em que ninguém se lembra de nós, meus amados, o importante é Deus não nos esquecer, ok? Por isso que nós precisamos ter um relacionamento fiel com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 11, nós temos a ordem de Samuel mandando buscar a Davi e impedindo que alguém se assentasse à mesa para comer antes da chegada de Davi. Meus amados, isso não deixa de ser Deus honrando a Davi, destacando a sua importância ali naquele momento, mesmo na sua ausência. Observe que havia uma mesa preparada. Todos estavam preparados e esperando o banquete. Mas com relação a Davi,
ninguém se lembrara dele, ninguém achara a falta dele, ok? O banquete era para todos, menos para Davi. Mas Samuel foi taxativo: ninguém participa de banquete, não haverá banquete, enquanto não chegar aqui o abençoado da parte de Deus. Davi, então, observa uma mesa preparada diante de si. Não era uma mesa para si, mas uma mesa diante de si. Um grande banquete. Não era para ele, mas estava diante dele, e ninguém sentado à mesa. Ok? Meus amados, Deus é maravilhoso. Os inimigos de Davi, as pessoas que o abandonaram e que o rejeitaram, foram exatamente a plateia da sua vitória. Porque Deus honrou a Davi, não só garantindo-lhe a bênção exclusiva, mas naquela situação onde todos tiveram que observar, ver e presenciar a sua vitória. É por isso que Davi utiliza-se dessa frase no Salmo 23, do versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É assim, meus amados. A bênção era de Davi e não foi entregue para ninguém, a não ser para o dono da bênção, para a quem a bênção foi designada. Era para Davi, ninguém pôde recebê-la. Meus amados, vamos tirar proveito deste ensino aqui, desse estudo. Vamos observar que, sob a ótica humana, sob as condições naturais aqui na nossa sociedade, Davi estava totalmente fora daquele projeto. Davi não foi preparado para receber a unção. Ele não participou do sacrifício de santificação lá de 1 Samuel, capítulo 16, verso 5, lembram-se? Mas tem um detalhe: mesmo estando ausente, com 7 pessoas na fila querendo usurpar-lhe a bênção, e ele ausente, ele não só não estava na fila, ele estava ausente. A bênção que estava destinada para Davi não caiu na mão de ninguém. Mesmo ali na fila, verdadeiramente tentando a usurpação indevida. E mais ainda, meus amados, Davi teve por plateia exatamente a presença dos seus inimigos, aqueles que o rejeitaram, aqueles que se esqueceram dele, aqueles que mandaram ele para bem longe, de preferência que morresse no exercício daquela função tão perigosa. Mas, meus amados, quando Deus determina a bênção para alguém, ela jamais errará o endereço. Sabe quem é que pode impedir a bênção de Deus das nossas vidas? Nós mesmos. Principalmente se estivermos fora da direção de Deus e ainda não tivermos recebido a determinada bênção. Meus amados, nessa altura do nosso estudo,
podemos tirar algumas lições muito importantes daqui agora. A primeira delas é que as escolhas de Deus podem não ser lógica, pode não ter nenhuma lógica em relação aos nossos conceitos humanos. Outra coisa interessante é que Deus valoriza o interior das pessoas e não as suas aparências, exatamente como nós fazemos. Amados, o que realmente interessa, decide e traz resultados permanentes é a nossa situação interior. O exterior pode ter a sua importância e tem, mas o que realmente define e procede é o nosso interior. Amados, não adianta andar na contramão de Deus. Na verdade, é melhor ser pobre na direção de Deus, até passar por dificuldades, problemas e privações, do que ser rico e abundante, mas na contramão de Deus. Na verdade, é melhor não termos nada na direção de Deus do que ter tudo, mas na contramão de Deus. Ok, meus amados? E também vamos extrair desse nosso estudo que a bênção de Deus que for destinada para você, meu amado, ninguém poderá recebê-la em seu lugar. Aquela atitude que nós temos de que era eu quem deveria receber, ela não é verdadeira, ela não está correta. Porque a bênção de Deus não erra o endereço, meu amado. Se a bênção é para mim, é para você, é para ele, ninguém a tomará de nossas mãos. E te digo mais, mesmo que nós estejamos fora da fila. E mesmo que na fila tenha pessoas até melhores do que nós. Porque a bênção de Deus que for para o José, para a Maria, para o Antônio, ninguém a receberá fora do endereço adequado, porque a bênção de Deus não erra o endereço. Repito, somente uma pessoa pode impedir a sua bênção: você mesmo. Primeiro, precisamos estar na posição que Deus nos colocou. Segundo, meus amados, nós precisamos sermos humildes e obedientes. Terceiro, nós precisamos fazer as coisas que realizamos, fazê-las com amor, com dedicação, dar o melhor de nós. Ok? Dar o melhor de nós. Se ninguém reconhecer o nosso valor, meus amados, se ninguém reconhecer o nosso trabalho, não vamos nos entristecer, vamos continuar dando glória a Deus, porque Deus está atento e Ele é o regente universal desta nossa vida. Analise com calma a situação de Davi. Davi não havia nem sequer tomado banho. Ele cheirava a ovelha, além de estar mal vestido em relação àquela ocasião. Davi não estava vestido a caráter, ele estava com roupas do trabalho do campo, e foi lá no trabalho do campo que ele foi chamado para participar da reunião. Davi não havia sido preparado para ser ungido, pois ele não participou do processo de santificação de Samuel,
capítulo 16, verso 5, ninguém se lembrara de Davi, mas, apesar de Davi estar sujo, apesar de Davi ser o menor de todos, apesar de Davi ser o desprezado, o esquecido, apesar de Davi nem sequer estar na fila, Deus o escolheu e a bênção era para ele. E a bênção era dele mesmo. Por essa razão, ninguém pôde se apossar dela. Sabe por quê, meu amado? Porque a bênção do Senhor não erra o endereço. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amados, às vezes a mesa preparada não é para nós. Às vezes nós não somos a estrela da festa. Mas o que realmente importa é o nosso relacionamento com Deus. É o relacionamento que Deus tem para conosco. E esta situação de Davi, esses momentos pelos quais Davi passou e que nós estudamos aqui, temos muito a aprender, temos muito a extrair dessa passagem bíblica. Porque Davi permaneceu fiel. Davi permaneceu na presença de Deus. E ele não foi só escolhido para ser abençoado, não, mas foi honrado na presença de todos. É assim, amados. Deus promove a vitória e Deus também se encarrega de divulgar a nossa vitória. Ficamos todos com Deus, que o Senhor nos abençoe. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, repasse suas mensagens, ok? Deixe seu like, entre em contato com a gente através dos comentários. Fica aí meu muito obrigado, gente. Fica aí o meu muito obrigado. E que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos um bom dia.